Boa tarde aí, pessoal. Hoje nós vamos ver o capítulo que trata sobre as inequações trigonométricas, né? Na aula passada nós estudamos as partes das equações trigonométricas e eu garanto que vocês, ao resolver os exercícios, têm enfrentado a maior dificuldade na hora de estabelecer a solução da equação, porque na verdade nós vamos ter sempre infinitas soluções. Quando nós trabalhamos com inequação, não vai alterar muita coisa com relação. A grande dificuldade vai ser na hora de manusear justamente, tá certo? Das inequações nós vamos trabalhar apenas com as inequações fundamentais, tá certo? Que são aquelas que são 6 inequações que eu vou dividir, na verdade, em 3 casos de soluções, que é quando seno é maior que m, seno é menor do que m, cosseno é maior que m, tangente é maior do que m e tangente é menor do que m, tá certo? Na hora de resolver essas equações, lógico que vai poder aparecer o sinal de maior igual ou menor igual. Quando aparecer o sinal de maior igual ou menor igual, fechada, então quer dizer que a partir daquele ponto ele vai entrar, mas a maneira de resolver não é diferente. Resolver uma inequação trigonométrica é como resolver uma inequação qualquer. É buscar um conjunto de soluções de R que torne a desigualdade verdadeira. Então, o objetivo nosso é encontrar um conjunto verdade, um conjunto solução, chamado de S, em que todos os valores reais que estão naquele conjunto torna a inequação. O primeiro caso da solução vai ser quando nós trabalhamos com seno. Para resolver as inequações no seno, devemos primeiro fazer o quê? Representar o valor do arco cujo seno é m. Então, nós temos esse valor seno maior que m e seno menor que m. Primeira coisa que nós vamos procurar é o arco cujo seno vai ser ele. Tá certo? Um arco de primeiro quadrante. Encontrou esse valor, ou, se ele for negativo, de terceiro quadrante. Tá certo? Que o seno é positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto, então nós temos que estar atento nisso daqui. E na hora de resolver essas soluções, eu aconselho vocês a sempre utilizar o círculo trigonométrico, fica bem mais fácil para entender. Então, o primeiro passo é encontrar o valor do arco cujo seno é igual a m. Tá? Encontrou o valor de A no primeiro quadrante, ou se for negativo no terceiro, aí nós vamos encontrar o simétrico dele em relação ao eixo do seno, que é o eixo vertical, que vai ser, nesse caso aí, π menos A. Certo? Encontrou eles, nós desenhamos dois arcos aí. O arco de cima, de A a π menos A, e o arco vermelho que vai de π menos A até o A. Tá certo? Feito isso, pronto. É o que nós temos que fazer, somente isso, e agora partir para a solução. Quando você quer que o seno de x seja maior do que m, nós temos que procurar os arcos x, cujo seno dele é maior do que m. Se a gente notar o trigonométrico desenhado aí, vai dar justamente aquele arco preto, o que está acima do m. Então, todos esses valores de arcos, todos os valores são iguais aos valores que estão naquela região preta, então eles vão satisfazer a solução. Agora vem um passo mais difícil, que é escrever a solução. Solução é igual a x pertence a A, tal que. Aí nós vamos pegar o ponto A. A escape, porque ele pode dar infinitas voltas, pode ser ele ou qualquer coisa. Menor ou igual a x, que é os valores daquele arco, que é menor ou igual não, só menor que π menos A mais 2K, compreende? Nesse intervalo de arco, vão ser o quê? Maiores
que M, o seno dele vai ser maior que M. Para encontrar os valores de seno menor, aí nós vamos olhar a parte vermelha, que vai ser justamente onde o seno de qualquer arco esteja abaixo, que estiver nessa parte vermelha, o seno dela vai ser menor do que M, que eles vão estar abaixo. Na hora de fazer essa solução, nós temos que ter um cuidado. Por quê? Porque nós podemos fazer a solução de duas maneiras. Essa primeira, nós vamos trabalhar dois arcos. Nós vamos pegar o arco de π menos A mais 2kπ, que é menor do que x, que é menor do que 2π mais 2kπ. Por que eu não vou até A? Porque o A é menor do que π menos A. Então, eu não posso ir de uma arco mais kπ. Aí depois vou pegar um outro arco, que é 0, mais 2kπ, menor que x, que é menor que A mais 2kπ. Então, lembra que esse arco todo, nós subdividimos ele em duas partes, nessa primeira solução do seno menor do que M. Por que nós dividimos ela em duas partes? Justamente porque nós porque o π menos A é maior do que o A. Mas eu posso fazer uma artimanha, que aí eu vou pegar, na verdade, o arco negativo. No caso, vai ser π menos A menos 2π, seria como eu desse uma volta negativa, que aí vai dar menos π menos A, que esse mesmo, que ele é côngreo a π mais 2kπ, que é menor do que A, que é menor do que A mais 2kπ. Aí, nesse caso, nós podemos colocar em uma única solução. Mas aí eu tenho que considerar ele negativo. Por quê, gente? Porque a medida de arco, ela é uma medida real. Se ela é uma medida real, então eu não posso dizer, por exemplo, que 5 é menor que x, que é menor que 2. Por quê? Porque o 5 é maior que o 2. Então você tem que estabelecer a sequência em ordem crescente. A equação seno de x maior que m e seno de x menor que m, o procedimento é bem semelhante. A única diferença aqui, é que nós vamos encontrar o arco, ou seja, no primeiro quadrante, ou no segundo, no caso, e o simétrico dele em relação ao eixo dos cossenos. Encontrou, nós vamos dividir em dois arcos. O arco vermelho, que está à direita de M, que são os valores maiores, e o preto, que estão à esquerda de M, que são os valores menores do que M. Como o primeiro caso eu quero os valores cujos cossenos de x seja maior do que m, eu vou olhar o arco vermelho. Aí é só colocar a solução. Como que vai ser a solução? Nós podemos dividir em duas soluções. 2π menos A mais 2kπ, que é menor que x, que é menor do que a origem do círculo ali, da circunferência trigonométrica. Ou o outro que vai de 0 mais 2kπ até A mais 2kπ, tá certo? Ou eu posso considerar o A negativo e fazer uma solução só, que é mais fácil. Menos A mais 2kπ, que é menor do que x, que é menor do que A mais 2kπ. Então, sempre quando você quiser fazer ele todo passando pela origem, ali pelo zero do círculo trigonométrico, você considera o arco aqui do final como sendo negativo. E para ele ser menor do que M, no caso, o arco preto, à esquerda de M, nós vamos ter que a solução vai ser o x pertencente aos reais, aí você põe em normal, porque o arco não passa pelo zero do círculo. Então, vai ser A mais 2kπ, que é menor que x, que é menor do que 2π menos A mais 2kπ. Lembra que agora eu vou usar 2π menos A. Eu não vou usar o menos A. Vou usar ele positivo, tá certo? Para trabalhar com a tangente, agora nós vamos ter no mínimo duas soluções. A tangente para a extremidade do arco. Mas o procedimento é o mesmo. O primeiro passo é encontrar um valor de A do arco, cuja tangente é M. Depois encontrar o simétrico dele, agora em relação à origem do sistema do círculo trigonométrico. Tá certo? E depois verificar onde estão os valores de x. Fez o desenho, nós já temos
meio caminho andado. Note que nesse caso aí, ó, os valores os valores do arco cuja tangente é maior do que m são os valores que estão nos arcos vermelhos, aqui em cima e embaixo, tá vendo? Em cima e embaixo. E os valores menor do que m são os valores nos arcos pretos, nesses dois pretos aí. Então agora é só vocês colocar a solução. No primeiro caso aí, vocês consideram lá A mais 2kπ menor que x, que é menor que π sobre 2kπ. Fica uma observação aí. Quando nós trabalhamos com arco e tiver maior ou igual ou menor ou igual, quando chegar na tangente, nós verificamos sempre o seguinte: quando você for colocar no π sobre 2 e 3π sobre 2, eles são estritamente menores, porque os arcos não podem ser nem π sobre 2, nem 3π sobre 2. Então é sempre menor, mesmo que lá seja maior ou igual ou menor ou igual. E a outra parte aqui é π mais A mais 2kπ, que é menor do que x, que é menor do que 3π sobre 2 mais 2kπ. Resolvemos os arcos vermelhinhos lá, ó, a solução da inequação. Agora nós vamos escrever os arcos pretos, que são os arcos cuja tangente é menor do que m. No caso aí nós vamos ter dois arcos também, que nós poderemos resolver de duas. Uma é usando 3 soluções, que nem nós vinha fazendo, a outra usando 2, simplificando o caso. Primeira coisa, ó, π sobre 2 mais 2kπ, menor do que x, que é menor do que π mais A mais 2kπ, tá certo? Belezinha, primeira parte lá de cima. Depois a outra parte de baixo aqui, nós podemos dividir em dois arcos. Ó. 3 menor do que x, que é menor do que... Ou a terceira mais 2kπ, menor do que x, menor do que A mais 2kπ. Tá certo? Essas duas últimas soluções aqui, nós podemos condensar ela em apenas uma. Escrevendo ao invés de 3π sobre 2, 3π sobre 2. Então, aí nós podemos fazer essa. A primeira parte continua a mesma coisa. 2π sobre 2 mais 2kπ, menor que x, menor que π, mais A, mais 2kπ. E a segunda parte, em vez de usar 3π sobre 2, vou usar menos π sobre 2, mais 2kπ, que é menor do que x, que é menor do que A, mais 2kπ. Tá certo? Então, condensando elas, fique atento, todas as inequações, eu aconselho que vocês façam o círculo trigonométrico, pinte o que vocês querem. Se é maior, o vermelhinho. Se é menor, a região preta. E vocês definam e tentem escrever a solução. Se a solução de vocês não tiver igual a do livro, vocês trabalham ela um pouco, vocês vão chegar igual. Tá certo, gente?